hoje teremos a brilhante palavra do senhor Hernandes acerca das parábolas de Jesus. Muito boa tarde, senhor Hernandes. Boa tarde. Bem-vindos todos. Um bom Boa trabalho, tarde. esperamos. O senhor vai tratar hoje de qual parábola, senhor Hernandes? O semeador. Certo. Podemos começar a leitura, senhor Hernandes? Por favor. Então, a parábola, como o senhor Hernandes nos disse, é a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe Jesus por semelhança: saiu o que semeia a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia mais terra. Nasceu depressa, mas logo que o sol saiu, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60, e outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em voz alta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa parábola. E ele, explicando-a, lhes respondeu: a semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas, não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões a que dão entrada, afogam a palavra, e assim fica infrutuosa. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Esta parábola, meus irmãos, está em Mateus, capítulo 13, versículo 1, em Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, e em Lucas, capítulo 4 a 15, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Agora o seu Hernandes vai nos ampliar o conhecimento acerca dessa parábola. A palavra é sua, senhor Hernandes. Muito obrigado pela sua cooperação, com a sua elegância de leitura, como de hábito. E nós temos aqui os 3 evangelistas que cuidaram de anotar esta parábola: Mateus, Lucas e Marcos. A de Mateus ela tem uma vantagem aqui, porque no capítulo 13 de Mateus,
nós vamos encontrar muitas parábolas aqui, das quais nós temos o joio e o trigo, o grão de mostarda, a semente que frutifica e o semeador. O semeador é uma das primeiras parábolas que Jesus enunciou, e altamente abrangente. É linda esta parábola. Então, nós vamos abordar aqui na parábola o público a quem Jesus falava, local, as circunstâncias, e não é privilégio de um ou dois, não. A parábola, todo mundo pode estudá-la, tem uma vasta bibliografia, não vou dar aqui agora, porque não é oportuno, mas depois poderei passar no final, e todo mundo pode estudar. Não é aqui estanque, é a regra, não, é ampla a forma que nós temos de abordagem. Vamos começar aqui pelo público. Grande multidão, muito variada de gente, de vários lugares, adeptos, pagãos, bagunceiros, pessoal do Sinédrio que é lá para testar Jesus, enfim, zombeteiros, forasteiros, gente de toda ordem se agrupando lá para ouvir Jesus. E Jesus estava no barco à beira-mar para falar. Vamos ver a paisagem daquele momento que Jesus falava naquele lugar. É a região da Galileia. Ele num barco a pregar, num cenário de rara beleza. À beira-mar, vales, campinas verdejantes, o povo espalhado atento para curtir aquela pregação de Jesus. Vamos agora examinar aqui o texto. Todo evangelizador é um canal divino junto a Jesus e a Deus para orientação espiritual dos homens. Eu não estou com essa pretensão aqui de ser isto, mas todo evangelizador, nas instituições, etc., por exemplo, aqui há um coordenador desse trabalho. Há vários coordenadores aqui secundários para levarmos a palavra do Evangelho àqueles que tiverem ouvido de ouvir, que quiserem aprender algo mais e melhor. A semente no Evangelho. Vimos semeador, agora a semente. Semente é a palavra de Deus viva, Deus nos falando aqui e agora, aos diferentes credos e religiões. Isso não é privilégio do cristão, não. Muita gente estuda a parábola, pessoas de outras religiões, filosofias. Não é privilégio da igreja, sobretudo, nada disso. Agora, vamos ver a que se refere os diferentes tipos de solos. Foram vários aí. Esse aqui é um enigma a ser decifrado e explorado na parábola do semeador. Há intérpretes de parábolas que propõem novo título, Parábola dos Diversos Solos. Não vamos mexer, não, deixa como está bonito. Jesus deu esse título aí, não tem nada que mexer aqui, não. Vamos ver o eixo a seguir. A evolução, a conversão. Uma palavra de conversão e profética. A palavra fala de conversão e evolução da seguinte maneira. Grande a distância evolutiva da semente que cai no caminho até aquela e última situação de alta produtividade de 100 por 1. Muitos anos, séculos, milênios de evolução espiritual são necessários para cumprir essa simbologia em cada um de nós. Vamos ver aqui as fases em que tal foi colocado. Pelo determinismo divino, essa parte primeira, do homem, o homem bruto, não tinha conhecimento nem oportunidade, está praticamente como ele foi criado,
mas a partir da cultura, hábitos, habilidades, estudos, ele foi melhorando. Então, ele sairia daquela primeira fase de bruto para a civilização. Na segunda fase, já um desenvolvimento, desejo incessante de crescer, melhorar-se, desabrochar das potencialidades, consciência, os 5 sentidos passam a atuar sob controle. Isso é a segunda fase. Na terceira fase do homem, já entra aqui a centelha atuante, a mônada, a qual responde por nossa ligação com Deus. A mônada é o divino em nossos corações. Então, é um impulso interno, contínuo, despertar da consciência, afirmação do ego, já sabendo bem, razoavelmente, que a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, mas ainda aí o mal é maior que o bem. Nossa evolução ainda é pequena. Ideia de valores, moral, início da libertação mento-espiritual nessa terceira fase. Agora, na quarta fase, já vem o amadurecimento psicológico, valores, virtudes. O reino de Deus começa a fazer sentido para nós. Então, Jesus colocou essa nossa evolução, segundo essa parábola, em 4 etapas, sendo a quarta a mais importante, que já é a libertação. Aí, no versículo 19 da parábola, nós vamos encontrar algo curioso. O maligno que rouba a semeadura recebida no coração. E agora? Marcos e Mateus citam isso. O maligno é o diabo, é Satanás, é o anticristo. Ora, se nós estivermos nas religiões tradicionais, vamos levar isso muito a sério. O diabo, Satanás, mas aqui no Espiritismo a gente já sabe que não é assim. Isso é uma simbologia. Que esse diabo e verdade está onde? Está em nós, nossos erros grosseiros, nossas falhas. Então, esse aqui é o diabo que nós temos que combater, não fora de nós, dentro de nós. A indisciplina, o ego, a arrogância, egoísmo, principalmente. Agora, vejamos aqui Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá, por isso ele nos deu aquelas 4 opções aqui, beira do caminho, junto ao pedregulho, junto aos espinheiros e tal, porque ali são etapas que nós vamos tendo que vencer em nossa evolução. Deus não nos pede o que não temos para oferecer. E também não podemos oferecer o que não temos. Então, há um tempo de maturação para nós, aqui na parábola. Deus tem paciência, nos deu várias etapas aqui para que nós possamos crescer, certamente com o nosso esforço. E o Espiritismo pode nos ajudar aí? Bastante, muito. Não nos esquecemos que o Espiritismo acha-se embutido no Evangelho. Lá em João 14, versículo 15, 17 e 26, está lá, enviarei o Consolador prometido, etc. Então, é o Espiritismo vinculado ao Evangelho que nós temos que utilizar para esse nosso crescimento. Vamos outra vez citar aqui o versículo 19. Ele é polêmico, regiões tradicionais. O tal do diabo, Satanás, etc. Não vamos ficar preocupados com isso, não. O Satanás referido aqui, a nossa preguiça, nossas ilusões da vida, egoísmo, etc. Vamos, então, esquecer esse Satanás aí. Vamos entrar numa segunda parte aqui do nosso estudo para examinar a época de Jesus, aqueles hábitos da Palestina, aquilo diversificado. O ambiente era diversificado.
o mar, lago, montanhas, planícies verdejantes, regiões desérticas, tudo isso num país muito pequeno, que era a Palestina. E ainda tem as variedades de solos, com terrenos cultiváveis e outros com calcários, que impróprios à semeadura de grãos. Conhecia-se a época apropriada ao plantio e, portanto, o conhecimento dos agricultores para cuidar desse plantio. Costumes locais. O povo exercia várias atividades, mas a agricultura era o forte daquele povo ali. Ora, juntando isso tudo, Jesus, esse psicólogo extraordinário que era e que é, ele captou o temperamento do povo, a capacitação do povo na percepção e participação divina naqueles ambientes. Então, ele formulou essa parábola com os vários tipos de terrenos e, automaticamente, as fases em que as pessoas iriam aprendendo isso. Vamos aqui repetir a síntese da parábola. Então, um semeador saiu a semear. Uma parte da parábola, uma parte do plantio, se perderia 75%. E haveria um aproveitamento só de 25%. Haja vista a terra que era improdutiva lá. Ainda nesses 25%, houve 3 situações. Um mais ou menos, um razoável, e só no final é que teve uma produção ampla, farta, de 100%, isso na parte aí dos 25%, dividido por 3. É claro que isso é uma simbologia. Tudo isso referindo-se à terra, ao terreno que era todo irregular, a terra que não era bem produtiva, o homem não era lá essas coisas de preparo técnico nem moral, nós estamos ali ainda buscando a evolução. Os discípulos não entenderam bem o que Jesus falava, não. E como nós não entenderíamos também, Jesus, então, se dignou a dar uma interpretação da parábola. Então, nós não estamos aqui preocupados em fazer uma interpretação da parábola. Vamos trabalhar em cima de textos já que Jesus nos permitiu, deu cola para nós. Então, nos diferentes tipos de solo, sintetizando. 75 improdutivos, 25% produtivos, com 30%, 60% e 100%. Bom, isso tudo que está dito aqui, para o terreno, agora vamos aqui, é o homem, é a evolução humana que está aqui incluída, agora é considerada aqui. Os diferentes modos de receber as lições evangélicas, como é que nós atuamos na nossa evolução mento-espiritual. Nós temos que fazer força para isso. Ninguém nasceu aqui sabido de nada. Temos que fazer força. Então, vamos ver agora, trabalhar em cima do texto. Para o estudo da aplicação prática, essa parábola serve de referência às demais parábolas. São uma das mais completas em seus elementos estruturais. Começamos bem com essa parábola. Já a parábola número 8 estamos estudando. A gente deveria começar essa como número 1. A formulação e objetivos com a interpretação dada por Jesus. Essa parábola vai ter vários pontos focais. Depois nós vamos examinar isso aqui mais adiante, um bocadinho. E ela foi anotada pelo sinótico, isto é, os 3 evangelistas, com exceção de João, que cuidaram de anotá-la, e são muito parecidos com o que todos eles escreveram aqui. Vamos ver os pontos focais, opção. Pontos focais é aquele ponto de destaque que nós temos que ver na parábola.
Ela nos apresenta 4 incidentes na semeadura, sendo 3 mal-sucedidos e apenas um produtivo. Então, a parábola do semeador nos apresenta em aberto as possibilidades da busca dos 4 pontos focais. Podemos encontrar ponto focal, destaque, no semeador, pela persistência, perseverança. Podemos ser na semente, na sua produtividade de 100/1. Podemos ser na terra, a terra é importantíssima na agricultura para o desenvolvimento da semente. E a colheita. A colheita precisa também de recursos para tal, para que não a percamos. Vamos ver o semeador. O semeador é Jesus. Ou qualquer de nós, guardadas as devidas proporções, ao fazermos aqui um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui hoje. Por que estamos aqui? Alguém criou esse sistema, Paulo César. Outras pessoas coordenam isso, mas aquilo, aquilo outro. Então, forma um grupo para que nós possamos... Então, para eu estar aqui, modestamente, expondo esse trabalho, é que muita gente trabalhou nessa preparação. Muitos. Já tem negócio de internet, não vamos entrar nessa parte, não, mas tem muita gente que trabalhou para chegarmos nesse momento aqui. O êxito do trabalho incluía o tipo de terras. Então, ali tinha os interesses, diligência, esforço, por consequência, aumentaria a colheita. Aqui, isso é o comportamento humano que está sendo agora trabalhado. A semente que está lá agora é a humanidade que está sendo aqui tratada, instruída a produtividade. Que produtividade? Produtividade mento-espiritual. A semente. A semente, no caso aqui, é a palavra. Esta palavra está na Bíblia, no Evangelho, e vários, como eu disse, não só o cristão que estuda isso, não, vários outros podem estudar. O Evangelho anunciado por Cristo, caminho, verdade e vida, é o alimento do Espírito. O Evangelho em plenitude, ele contém tudo o que é necessário para a libertação espiritual do homem-espírito. O Evangelho é de caráter universal, vale para todos os tempos, todos os povos, lugares. É um idioma vivo, em que todo o mundo, praticamente, levado lá para seus idiomas, estuda, todo mundo estuda esse Evangelho. Eis aqui o principal da vinda de Jesus, o semeador e da semente do Evangelho. Reabilitação do homem espírito são 2 fatores essenciais, o semeador Jesus e a semente Evangelho. São necessários, mas insuficientes, porque vai depender de quê? Do esforço, da aceitação, do trabalho, da busca de cada um de nós. Olha, já se passaram 21 séculos. E será que nós lucramos tudo isso? Ou somos poucos ainda. Lá no Apocalipse fala que 2/3 da humanidade se perderá. Só vai aproveitar 1/3? 1/3 de quê? Nós somos 8 bilhões de espíritos aqui na Terra. Multiplica por 5, 40. Vai dar 48 bilhões no planeta. E para tirar 1/3 disso, vai perder muita gente aí. Então, e já são 21 séculos que nós estamos aqui aprendendo sobre Jesus e o Evangelho, não é? Prossegue. Se o homem-espírito não corresponder ao esforço do Cristo Jesus, ou não aceitar o Evangelho, não haverá colheita espiritual a considerar. Nós somos aqui meia dúzia de esforçados, aprendendo a duras penas, porque aprender teoricamente é fácil, o problema é pôr isso em prática. Vamos render graças ao dito versículo 8 de Marcos.
Acabei explicando. Criaturas com certo despertar espiritual, conhecimento do bem e do mal, com esforço, mas com resultado tímido. Aqueles 30% lá de aproveitamento. Poucos com consciência do cumprimento dos deveres morais e espirituais. Muitos religiosos sem religiosidade. O grupo da espiritualidade, esse com certa intimidade com a Bíblia, com os livros, mas, na prática, falhamos. Espiritismo, como é que fica? É um grupo de um pouco mais de esforço, os grupos são correspondentes, mas o Espiritismo tem esforço, porque aqui nós somos nossos aconselheiros, julgadores. Se a gente fizer um julgamento negativo com sinceridade com a gente, vamos estar devendo, vamos entrar no déficit. Portanto, poucos são aquelas lideranças vencedoras, totalmente aqui são os padrões. Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier e Mandus, nenhum deles mais se encontra aqui entre nós. Vamos examinar aqui, agora, nossa posição como semeadores. O homem espírito evoluído. Se Deus criou, não cria não, segundo Humberto Roder, criar é o homem, Deus é criador. Não é para discutir isso agora não, mas é que o Humberto Roder ensinou assim. Se Deus criou o homem simples, ignorante, quer dizer, inocente, mal sabendo a diferença do bem e do mal, nem sabendo, quais razões que diferenciam a gritante entre as criaturas? Olha, Deus cria incessantemente, nós sabemos disso. Portanto, nós vamos avançando com o tempo, o espaço que ocupamos, com o nosso esforço. Tem uma lei de determinismo divino que ela atua em todas as fases do espírito, dando-nos um impulso inicial. Então, crescer, avançar, isso é da lei. Deus nos ajuda, nos impulsiona, mas temos que fazer a nossa parte. Como assim? Usando o livre-arbítrio, inteligência, vontade. Porque Deus nos criou o menos possível para que nós possamos realizar o máximo possível. Quem são os moradores do planeta Terra? De anjo aqui não tem ninguém. São pecadores, já sabemos disso. Viemos lá da rebelião de Lúcio, não vai entrar ser, porque isso não faz parte do trabalho. Daqueles 37 planetas que se perderam, a Terra é o número 37, mas nós estamos aqui nos esforçando, correndo atrás do prejuízo, para que possamos melhorar a nossa situação. Em que tempo se faz a autoevolução de cada um de nós? Em tempo, os caminhos, os processos. Nós estamos nesse caminho, nessa caminhada. Fico na dependência de cada criatura quanto ao emprego de esforço, trabalho, motivação, fé, busca de objetivos, conhecimento valorizado e da verdade. O que é a verdade? Não vamos entrar nisso aqui agora, não. A verdade de cada um é pouca, a verdade evangélica é melhor. O semeador escolheu o terreno beira do caminho, junto às pedras, junto aos espinhos. Em qual dele cada um de nós está? Cada um precisa se perguntar em que terreno estar aí. Porque todo mundo há de chegar ao terreno fértil da produtividade. É hora de cada um de nós se perguntar o que está fazendo a esse respeito. Então,
A partir dessa colocação que cada um de nós se estabelecer, vai fazer uma sincera um auto-julgamento para sair dessa posição. Aqui, será que tem algum santo? Até eu tenho, o Fernandes Santos. Mas no nome, né? Santo aqui não tem nada. Muito bem. Importante considerar que a caminhada é longa. Do bruto ao anjo lá, do início até chegar ao final, é muito trabalho que precisamos fazer. Há trabalhos experienciais que nos esperando. Esse beira do caminho, junto às pedras, isso já não podemos mais nem discutir, não. Nós temos que discutir agora como é o solo fértil, como é que temos que sair dessa situação, como é que vamos chegar a Jesus, como é que vamos permitir que Deus esteja em nós, que está em nós, está, mas como é que Ele está agindo em nós? Agora é com cada um de nós, com a nossa gratidão, nosso louvor, nossa dependência a Deus aqui. Nós, nessa parábola do semeador, é o dever de casa aqui para nós. Nós já conhecemos 2 tipos de solo, o improdutivo e o improdutivo. A evolução no Evangelho, nós temos aqui o retardatário, que está plantando a semente na trilha, o pedregulho e dos espinhos. Como é que nós estamos aqui? Um autoexame sincero. É o clássico Conhece-te. Lá do... Esqueci o nome dele agora. Santo Agostinho. Santo Agostinho é um deles. Tem outro que também falou. Obrigado. Conhece-te. E temos que fazer essa meia-culpa aí. Não adianta dizer que eu sou culpado, pecador. Isso não está interessando. Como é que vou ter pecamento ou deixar de ser pecador? Como está a nossa relação com o próximo? Com os familiares? Conosco mesmo e com Deus? Aqui não adianta esconder nada. Nós temos que abrir o coração, abrir a consciência. Um livro aberto. Semeando mudanças, esforço para reduzir negatividade e aumentar a produtividade. Isso é dever de casa para nós. Fatores que fazem a diferença e que contribuem para a promoção do homem-espírito na faixa evolutiva. Lá do zero da semente improdutiva, a terra fértil com 100%, do bruto ao anjo. Bom, qual é a nossa idade sideral? Aqui já anda pelos 300, 400 mil anos. Nós somos velhinhos em espírito, hein? Como está o nosso despertamento espiritual? Eu vou ao centro, vou ao Matilde, isso, aquilo. Isso é boa igreja, isso é pouco. Isso é intelectual. Despertamento espiritual de obras concretas. Como é que estamos nisso? Como está a minha maturidade espiritual? De que maneira eu estou vivendo como um cristão, como um ser, como um cidadão? A iluminação no coração, bondade, amor, como é que está isso? Como é que eu lido com os mendigos na rua? Como é que eu lido com a família? A família, a gente, às vezes, faz grossura, esquece que tem que fazer a finesse de falar fora, mas nem sempre faz em casa. Como estão minha fé e confiança em Deus? Como é que está a minha ajuda ao próximo? Não é no verbo, não. No verbo também, mas ajuda concreta, dividindo o pão de cada dia. Olha um problema sério, o desapego e a renúncia gradual aos valores terrenos. Não espere que aconteça com vocês que ocorreu comigo. Apego, veio a lei e me tirou tudo. 3 meses fiquei sem dinheiro para comer. Depois de ter tantos bens, colégio, não sei o quê, 3 meses, me tiraram tudo. Quem me tirou a lei kármica?
Aí ele explicou. Você não está perdendo nada, está devolvendo aquilo que você deve. A vida. Epa! Teve uma semana bicudo, depois entendi. Realmente foi bom eu perder isso aí. Então, valores terrenos, vamos deixando isso para buscar valores espirituais. Esse é o momento. Nós sabemos que a doutrina espírita expõe, mas não impõe. Embora se enfatize um mau rendimento na aprendizagem, a prática evangélica, contudo, precisa melhorar. Essa palavra não busca um tom desanimador, pessimista. Ao contrário, ela é uma forma de realismo, incentivo, desafio para nós. Vamos mudar. Maior esforço de todos os envolvidos, evangelizadores e evangelizandos, nós somos as duas coisas, de um resultado mais animador. Importante considerar, esta parábola no objetivo é colocar ao ouvinte uma posição final quanto ao seu viver evangélico e o contexto da busca de salvação, forma expectativa do cristão tradicional comum. Não, ela fala no fim de um ouvir descuidado, improdutivo, é isso que ela chama a nossa atenção. Ela nos adverte contra uma fé cega, vacilante, e de uma prática muito tímida em seu comportamento com o Evangelho. A palavra nos convida a um envolvimento maior, não nos limitando a ouvir as lições, mas para agir buscando realizá-las. O que trará recompensa, alegria na conquista de uma nova consciência, autolibertação espiritual, com mais espaço dentro e fora de nós. Nós vamos chegar aqui ao final da nossa conversa, lembrando que o período que findava a vida pública de Jesus, entre o fim do inverno e o início da primavera, nas terras palestinas. Tempo, entre março e abril do ano 32, integravam-se o profeta Jesus de Nazaré com o Cristo semeador e Deus. Jesus não é o Cristo, é verdade? Então, a poetisa Amélia Rodrigues nos recomenda, ou nos deu uma cola, e agora vamos ler aqui para vocês. É um poema de Amélia Rodrigues, O Semeador. Ao campo em manhã ridente, dirigia-se o semeador, caminhando indiferente pelos campos em flor. Do saco que a mão levava, caíam-lhe os grãos à toa, que ele nunca examinava se a terra era má ou boa. Ora o torrão pedregoso, ora a estrada à beira, ou em moitas de espinhos, depois fecunda leira. Entre parênteses, leira é o suco da terra. Prossegue. Que sucedeu à semente que entre pedras foi cair? Nasceu, viveu certamente, e secou sem produzir. E as da beira do caminho? Comeram-nas os passarinhos. As no meio do espinhal? Morreram, sufocadas afinal. Só a última, a ditosa, que em bom terreno caiu, vingou bela e vigorosa, e frutos bons produziu. Amélia Rodrigues. Muito obrigado pela paciência e tolerância de vocês. É o que eu pude fazer de contribuição à parábola do semeador. Muito obrigado. Excelente, seu Hernandes, esse enfoque que o senhor trouxe, não é? Sobre a maturidade evolutiva, né, do ser humano dentro da parábola.
Eu achei linda a exposição. Certa vez eu ouvi um enfoque trazendo para nós espíritas, né? Então, foi dito assim, que no primeiro caso das sementes que caíram no caminho, aquele enfoque assim do bem e do mal, da treva e da luz. A pessoa está toda empolgada, foi na casa espírita e ficou feliz com o atendimento que ela recebeu, né? Aí vem um que simbolizou, no caso, aquela ave do céu, né, que tirou a semente. A pessoa está falando, gostei tanto, fui naquela casa espírita, daquele passe, tomei passe. Com quem você tomou passe? Aí a pessoa diz, mas eu conheço aquela pessoa no particular. Então, é a ave daninha, né? Que vai jogando aquela descredibilidade, quando a pessoa está contente. Aí, sobre o pedregulho, né? Eles citam assim, dos médiuns, que começam muito empolgados no início, né? Aí Ótimo. quer fazer tudo na casa espírita. Então, É, assumem 1001 atividades, né? Aí, com o tempo, vão pingando, né? Aí não faz mais isso, não faz mais aquilo, aí também se perde. Então, naqueles 75% que acaba indo se perdendo, né? Aqueles que caíram entre os espinhos é aqueles que até ouvem assim, gostam do que foi dito, né? Mas aí depois fala assim, agora eu não tenho tempo. Mas quando eu me aposentar, eu vou me dedicar, né? Aí também foi enfocado assim, também passa por aqueles que semeiam maldade mesmo. O espinho ele joga para a humanidade, como foi o caso do nosso irmão Hitler, ou mesmo nós, alguns de nós, que não temos paciência na família e vivemos jogando espinhos, né? Na família, no ambiente de trabalho, até mesmo dentro da instituição religiosa que nós abraçamos, seja ela qual for. A gente, ao invés de levantar o bom ânimo, a gente se prende a observar as coisas que estão equivocadas e espetar ali. Também estão dentro desses 75, né? E aí, por último, aqueles venturosos que conseguem realmente fazer, né? Como o seu Hernandes exemplificou muito bem, Madre Teresa, né? Chico Xavier, Divaldo, e tantos outros, né? A irmã Dulce, e tantos outros que semearam o bem. Eu diria assim, até o Gandhi, não é? Porque foi um ser humano exemplar no século XX, que semeou a paz, conseguiu libertar a Índia sem derramar sangue. Então, são exemplos abençoados de não cristãos que agem como cristãos, que não buscam a guerra para ferir, para vencer, né? Mas buscam outros caminhos. Aí nos faz pensar que é possível, né, ser Hernandes? sim. É maravilhoso, não é? Maravilhoso. A gente só tem a agradecer a Deus tantas oportunidades que Ele nos dá para nos sacolejar diante da vida, né? Para nós irmos despertando. A gente está aqui mesmo, somos imperfeitos, não é à toa que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, vamos tendo essas oportunidades de sacolejo para o nosso despertar. O importante do estudo das parábolas é que cada um de nós se vê incluído nela, ou se coloca incluído. Não é ouvinte, não. Nós estamos incluídos naquelas formas todas ali, de terra, assim, assim, assim. Nós temos que estar incluídos ali. Se possível, na terra fértil, né? Nós não estamos estudando, crescendo aí para involução. Ao contrário,
Já vimos lá de trás, na simbologia, agora vamos arrematando assim. Nós estamos crescendo. O fato de hoje é sábado, né? Aqui em mente, para mim, todo dia é igual. Então, olha quanta coisa muitas senhoras, meninas estariam fazendo aqui, estudando evangelho. Puxa, isso é uma semeadura e tanta, não é isso? É verdade. E olha como o Cristo é paciente conosco, né, seu Hernandes? Ele Sim. semeou lá na época de Sócrates, Platão, né? Aquele, conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, que o Santo Agostinho aproveitou, como o senhor citou. Ele não desiste de nós, ele vai sempre, Não. desde a antiguidade mais remota, nos sacudindo, conhece-te a ti mesmo, olha para si, porque o que você está vendo de errado no seu irmão, quando você aponta o dedo, os outros dedos estão apontados para você. Então, é isso, vamos conhecer a nós mesmos, e nesse esforço contínuo, para a gente fazer valer esse bálsamo chamado vida, né? Eu agradeço a atenção e a participação de todos aí, e estou enfatizando. A parábola não é um pronunciamento absoluto, não. Ela deixa margem a acréscimos, supressões, concordância, discordância. Então, aqui é estudo, não uma palestra, é um conto de estudos, da qual pode e deve fazer, acrescentar. Por isso é falada com antecedência, para que a gente estude. Tem uma bibliografia imensa sobre isso aí. E a bibliografia boa ela não está vinculada a uma religião. É o que tem de tudo, só falta ter de ateu. Mas aqui tem de tudo, católico, evangélico, espírita, não, ou quaisquer religiões, não religioso, tem tudo aqui. Que não é... Jesus não tinha religião. Ele é católico? Não. Igreja? Não fundou igreja nenhuma. A igreja que fala, mas não. Mãe Maria católica, às vezes que ela não é nada de católica. Jesus, mas são as religiões. Eles são os religiosos polos, focos. Então, nós não estamos aqui pregando religião nenhuma. A espiritualidade ela é ampla e restrita, onde o crescimento é nosso. Os livros estão aí, as pessoas que sabem um pouco mais do que nós estão aí para discutir. A gente, para falar isso aqui, já passou por muitos lugares, muitos livros. Então, quando quiserem aí uma bibliografia de parábolas, tem aqui uns 20.